Tudo bom, gente? Então, sexta-feira, 15 de maio, vamos continuar a nossa análise semanal do número de casos de Covid-19 aqui em Porto Alegre. Então, hoje eu quero começar com esse slide aqui, atualizados aí, dia 14 de maio, segundo o boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde. Então, fazendo um comparativo das duas últimas semanas. Primeiro, a semana aqui que a gente está mais interessado, de 8 a 14 de maio, a gente chegou a 760 casos confirmados, sendo 169 novos, ou seja, um acréscimo de 29%. O total de óbitos essa semana chegou a 21, foram 4 novos óbitos, 19% de acréscimo em relação à semana anterior, e a taxa de letalidade 2,8%. Então a gente vê que semana passada a gente estava com 591 casos, tinham sido só 18% de aumento, só 12% de aumento no número de óbitos, e tinha chegado a 17%, a taxa de letalidade estava um pouquinho maior. E aqui, uma nova informação, né? A cor da bandeira aqui de Porto Alegre está laranja, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. Então, antes de mais nada, eu quero comentar essa parte da bandeira laranja. Quem viu meu vídeo anterior sobre as bandeiras, eu já falei coisas parecidas, mas eu quero complementar aí também para se alguém não viu. Aqui no Rio Grande do Sul agora a gente tem um sistema que está com 4 bandeiras, a amarela, a laranja, a vermelha e a preta. Então a bandeira laranja teoricamente é a segunda bandeira mais leve, o nível 2 entre 4 níveis possíveis. Só que eu quero alertar todo mundo que está com um problema no cálculo dessas bandeiras. Os pesos lá que são considerados, eles acabam tendo um efeito que a bandeira preta é praticamente impossível de ser atingida. Por quê? Tem lá 2 critérios que medem o sistema de saúde do estado como um todo. Que nem eu disse no vídeo, isso faz sentido. Mas o problema é que os pesos desses quesitos estão muito altos. Então, a não ser que o sistema de saúde esteja colapsado no estado como um todo, nenhuma cidade vai atingir essa bandeira preta. Então, na verdade, são 3 bandeiras que a gente tem que considerar, não são 4. E a bandeira laranja, ela não é a segunda mais leve. Ela é a segunda mais pesada. Ela já é uma bandeira de alarme. A bandeira vermelha é que é uma bandeira séria, uma bandeira de mudem agora o que vocês estão fazendo, parem de abrir, fechem coisas, voltem atrás. E a bandeira laranja, ela não é uma bandeira leve, ela já é uma bandeira de alarme, tá, pessoal? Dito isso, ontem saiu um decreto do estado que os shopping centers poderiam abrir nas cidades de bandeira amarela e laranja. Nas cidades de bandeira amarela, ok, eu acho super razoável. Bandeira amarela, ela não é uma bandeira simples de conseguir também. Tem que estar razoavelmente bem para conseguir bandeira amarela. Mas a bandeira laranja já não é uma bandeira muito boa. Eu me ponho aqui contra a abertura de shopping centers em regiões com bandeira laranja. Então, tem que tomar muito cuidado aí com a bandeira laranja. Ela está sendo tratada como uma bandeira leve, mas eu não estou vendo isso. Eu acho que se o sistema de pesos se modificar um pouco, o sistema de bandeiras pode ser muito útil, exatamente para embasar esse tipo de decisão. Mas, por enquanto, ainda tem que calibrar um pouquinho, tá? Mas, bueno, voltando aqui para o gráfico, né? Então, aqui a gente tem o gráfico de Porto Alegre, a gente vê a evolução aí desde o início de abril. E a gente viu aqui, olha só, essa semana, um aumento muito grande no número de casos. Que nem eu falei, a gente vinha aqui 20%, 22%, aqui tiveram 3 semanas ótimas, abaixo de 20%, né? 11%, 17% e 18%. E aqui nessa semana a gente teve um aumento de 29%, o que alguns podem começar a pensar que é muito ruim, mas não, pessoal. Isso daí eu quero lembrar que exatamente nesse dia 7 de maio, a Prefeitura de Porto Alegre mudou o seu critério de testagem. Agora a gente não testa só casos graves e críticos, a gente testa qualquer paciente com sintomas, principalmente febre e tosse. Então, esse salto que aconteceu aqui no dia 7, a gente vê ele se repetindo
no dia, acho que é dia 10 aqui, de novo no dia 12, enfim, esse salto ele vai se repetir porque tem mais gente sendo testada, então vai aparecer mais pacientes de verdade. E isso daqui vai gerar um aumento no número de casos ativos. É natural a gente aumentar o número de casos ativos. Então, aquele alerta que eu já tinha feito de se passasse de 250 casos ativos, a gente teria que repensar a flexibilização, eu já quero modificar. Eu não acho que isso daqui seja mais um alerta razoável, porque a gente tem que ver o que a flexibilização vai aumentar de fato ou o que a testagem aumentou de fato. E daí eu pensei bastante o que a gente poderia utilizar como critério para diferenciar o que é um aumento só por causa da testagem do que é um aumento porque a gente está numa situação pior do que a gente estava anteriormente. E eu pensei o seguinte, pacientes em UTI. A gente tem esses dados muito bem esquematizados, eles estão abertos, e esses dados são trazidos, inclusive, pelo boletim. Então, a gente só olha aqui o número de pacientes em UTI e a gente vê que ele não teve crescimento. Ao contrário, nos últimos dias ele até caiu um pouquinho o número de pacientes em UTI. Eu olho isso daqui todos os dias, o boletim ele só traz o número de pacientes confirmados em UTI, ou seja, os pacientes que testaram positivo para Covid-19. Mas tem outros lugares onde eles mostram também o número de pacientes suspeitos de Covid. E embora não tenha esses dados aqui nesse gráfico, eu vou dizer para vocês, sempre também está ficando na faixa de mais 20 pacientes. Um dia normal em Porto Alegre a gente tem 40 pacientes confirmados e 20 pacientes suspeitos, ou seja, 60 pacientes em UTI. Então a gente está vendo que isso daqui não aumentou. E como isso daqui não aumentou, aliás, tal qual o número de casos ativos não aumentou durante abril inteiro, né, até essa primeira semana de maio, o número de pacientes de UTI também não. Então, a partir de hoje, eu vou começar a usar isso daqui também como critério sério para ver como é que está a questão em Porto Alegre. E aqui, bem, os óbitos, eu já falei que tinha tido 2,8% de taxa de letalidade, que eu descobri um tempo atrás que não é a mesma coisa que taxa de mortalidade, então vou usar agora o termo certo. E aqui, é claro, esse gráfico aqui está numa escala muito pequena para o seu número, então a gente pode dar uma aumentada só para a gente ver a evolução diária mesmo do número de óbitos. Eu não gosto de olhar muito de perto esse gráfico porque começa a me dar tristeza, né? Mas vamos lá, essa semana a gente teve uma coisa aqui que foi inédita, 3 dias consecutivos óbitos. Até então a gente nunca tinha tido uma sequência de 3 dias consecutivos com óbitos confirmados. A gente aqui um dia só, 2 dias seguidos, um dia, 2 dias seguidos, 2 dias seguidos, um dia, e agora a gente teve 3 dias seguidos, que bom que não foram 4. E além disso, teve um dia aqui que a gente teve 2 óbitos. Só outros 2 dias a gente tinha tido 2 óbitos no mesmo dia. Então, gente, para evitar esse número de óbitos aumentar, que isso é o fundamental, se cuida, usa máscara corretamente, cobrindo o nariz e a boca. E se sair de casa, se puder ficar em casa, fique em casa, eu sempre falo isso. Se não puder, paciência, mas aí se cuida. E uma coisa que eu nunca falei, eu tenho me esquecido, eu faço isso aqui em casa e eu tenho esquecido de comentar. Quando eu volto para casa, a roupa inteira que eu saía, eu vou direto pro banheiro, nem dou atenção pros gatos. Eu vou direto pro banheiro, ponho no cesto de roupa suja e vou tomar um banho completo. Deixo todas as coisas que eu tinha num canto ali do banheiro e depois que eu saio do banho eu higienizo e depois que eu higienizo eu lavo as mãos. Isso daí é fundamental para evitar qualquer risco, porque o risco sempre vai existir, né? A gente nunca vai estar 100% seguro numa pandemia, mas só que dá para ficar muito seguro, dá para ficar com um nível controlado de segurança. Principalmente se tu não precisa sair por muito tempo, quanto menos tempo fora, melhor. Sei que tem muita gente aí que está trabalhando, que está na lida, está na labuta aí todos os dias e deve ser desconfortável ficar 8 horas seguidas com a máscara. Lembra de ter mais de uma máscara para trocar. E, enfim, se protege, porque quando tu te protege, tu protege todo mundo. Tá, pessoal? Então, obrigado e até a próxima.